Memória de um suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. A cada um segundo as suas obras, capítulo 13, parte 5. Ouvíamos com muito agrado, sem nos animarmos ao menor à parte, tudo aquilo que era novo e muito emocionante para nós. Sentíamos-nos como diminuídos, vexados em face de uma sociedade para a qual nos reconhecíamos incapacitados, e admirávamos de que dela recebêssemos trato tão gentil, amistosas atenções, como naquele momento. Fomos atraídos para uma das esplêndidas galerias onde se alinhavam as belíssimas estátuas mapas. À frente de cada uma, a mesa de trabalho do operador, vários iniciados ali se encontravam, fiéis ao nobilitante dever de servir a irmãos menos experientes na ciência da vida, mais atrasados na peregrinação para Deus. Alguns examinavam detidamente as minúcias da configuração a seu cuidado, outros estudavam apontamentos e instruções, enquanto ainda outros examinavam a fotografia dos espojos, esboçando mapas de futuros envoltórios a serem encaminhados para aprovação, etc, etc. Cada um empregando nesse extraordinário ministério o máximo da atenção e da boa vontade de que eram capazes, fez-nos conceber o ideal do funcionalismo perfeito cônscio do dever a cumprir. Aproximamo-nos das estátuas. Eram um mapa antigo, anterior ao suicídio. Surpreendidos, observamos serem esses modelos singulares animados de movimentos e vibrações, tornando-se assim o tipo ideal a ser plasmado. Assim era que, pelas artérias, víamos deslizar em toda a pujança e precipitação naturais ao corpo humano um filete de líquido rubro luminoso, indicando o sangue com suas manifestações normais num corpo material terreno. As vísceras, tal como o sangue, eram traçadas por substâncias fluídicas luminosas sutilíssimas, translúcidas, como se para obtê-las houvessem de comprimir reflexos de luz delicada ao luar. Quanto às cartilagens, o rendilhado dos nervos, a carne, eram igualmente representados por tessituras mimosas de cambiante nível, jáudio, róseo, respectivamente, o que a peça fornecia expressão de grande beleza. O pequeno universo do corpo humano, pois com todos os seus pormenores, ali se encontrava ideado com mestria de verdadeiros artistas e verdadeiros anatomistas. Havia dependências particularizadas para os modelos e para os casos femininos. Jamais, em nossas observações, observamos serviços mistos em quaisquer setores. Ao fim de alguns minutos, ouvimos que Rosália exclamava, traindo singular emoção: "Com efeito, meus amigos, é um maquinismo magnífico. O homem terrestre deveria considerar-se honrado e ditoso por obter da inexcedível bondade do Criador, à mercê do poder, fazer a própria evolução planetária na posse de um veículo assim. No universo infinito existem mundos físicos onde o espírito que neles reencarna tem de arrastar ciclos de progresso ocupando fardos materiais pesadíssimos, os quais, comparados a estes, seriam considerados monstruosos. Silenciamos, chocados, sem ânimo para divergir, encetando polêmicas tão do nosso agrado, dado a ignorância em que nos achávamos quanto ao palpitante e arrojado assunto. O nobre instrutor, porém, interveio, dirigindo-se a nós outros, risonho como sempre. Sim, é mais do que um simples maquinismo, meus amigos. É o próprio universo em miniatura, onde suntuosos fenômenos a todo momento se reproduzem. Pois, com efeito, sua natureza participa de muitas condições contidas na organização do próprio universo. Um templo, um santuário onde será depositada a centelha sagrada que emanou do Todo-Poderoso, isto é, a alma imortal, para que nele se alinde e aperfeiçoe na sequência dos renascimentos. Vede o coração,
órgão sensível e heróico, infalível sentinela, destinado aos mais elevados serviços de uma reencarnação, escrínio no qual o espírito localiza a sede dos sentimentos que consigo carrega desde a vida espiritual. Examinai o cérebro, aparelhamento prodigioso, joia só imaginada pelo excelso artista, tesouro inapreciável que o homem recebe ao nascer, sobre o qual agirá a mente espiritual dele, servindo-se para as novas aquisições dos labores efetuados. É um outro universo em miniatura, farol que norteia a própria vida humana, bússola generosa em meio das trevas do encarceramento físico terrestre. E o aparelho visual, que carrega para o cérebro a impressão das imagens, reproduzindo-as em entendimento, compreensão, certeza, fato, não será porventura digno similar dos primeiros? Será esse precioso relicário de luz que se acumularão as potências sublimes de visão espiritual, dosadas, harmoniosas e sensatamente para o uso conveniente do indivíduo durante o estágio carnal, assim lhe facilitando as realizações que lhe competirem no concerto das sociedades humanas? Atentai, não obstante, nesses caminhos auditivos, caprichosos labirintos que apresentam indubitáveis harmonias com os antecedentes, tão bem dotados, tão perfeitamente dispostos que permitirão ao encarcerado terrestre alcançar as mais delicadas vibrações, aquelas que lhe forem necessárias ao progresso, e tarefas que deverá realizar, e até mesmo, em muitos casos, a sutil expressão provinda de um anseio, de um murmúrio dos planos invisíveis. Porém, não é só. Eis a organização gustativa, detentora do paladar, sutil, obscura, modesta, tão preciosa a qualidade do envoltório carnal, no entanto, absolutamente indispensável ao gênero humano, e este auxilia generosamente, coparticipando do trabalho alimentar, fiel, colabora da conservação do fardo precioso do corpo, colaboradora da conservação do fardo precioso do corpo. Quão grandioso deverá outro sim parecer o labor da língua ao observador consciencioso, órgão que traduz ademais o pensamento da criatura encarnada pela magia da palavra enunciada. Como o homem seria respeitável se desse aparelho sublime se utilizasse apenas a serviço do bem, do belo, da verdade, da complexa fibratura da língua, que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível o entendimento entre a humanidade por meio da palavra. É graças ao seu produtivo labor que se concretizam os sons das mais belas expressões conhecidas na terra, tais como as doces promessas do amor, quando o coração entusiasta, nobilitado por alevantadas projetos sentimentais, se inflama de ardentes aspirações, as harmonias arrebatadoras dos vossos mais caros poemas, assim como as suaves nêneas de amor materno junto ao berço em que adormece o querubim risonho, e também o nome sacratíssimo do Todo-Poderoso nos cícios férvidos da oração. Nenhuma peça inútil, nenhuma linha supérflua, votada à inatividade. Todas as particularidades são essenciais, integrando todo o generoso, são indispensáveis à sua harmonia magistral. Completam-se, correspondem-se, atraem-se, confraternizam-se numa beleza majestosa de atividades subsequentes e heróicas, dependendo uma das outras para a sublimidade de vistas do gracioso conjunto favorável ao equilíbrio do espírito em que nele temporariamente habitará, qual lâmpada sagrada em santuário eficaz. A natureza, meus amigos, que é a vontade de Deus manifestada sob a pressão soberana do seu divino poder magnético, tornou o corpo humano habitação suntuosa para o espírito necessitado da reencarnação, para o aprendizado que lhe cumpre no ciclo terreno, pois ficais certos de que a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo da imortalidade, e não apenas para o serviço da expiação. Esta será a consequência do desvio da verdadeira rota, simplesmente
e existe unicamente pela responsabilidade do eu de cada um. O estado definitivo dos fardos humanos para a temporária habilitação daquele que se derivou de um hausto divino, o modelo originado da vontade do sublime artista, penosamente evolutido através dos séculos, é a beleza, a existência de desarmoniosas no conjunto, porém, de que os espíritos que o modelaram a fim de nele habitarem, servindo ao próprio progresso ou a causas excelentes, assim o desejaram, fosse por modéstia e humilde, fosse por comodidade e receio de situações perturbadoras, pois a beleza física, muito admirada sobre a terra, torna-se, no entanto, qualidade perigosa em sua sociedade, diante das tentações e excessos a que se vê exposta. Também muitas vezes a rejeitam, preferindo o seu inverso ou a mediocridade de linhas discretas, aqueles que renascem, espiando grandes erros pretéritos, pois não ignorais que o estado de fialdade, de anormalidade de traços, por não ser o natural, torna-se repugnante, penoso para aquele que o arrasta, constituindo provação.